Seja bem-vindo ao canal Escola de Discípulas, nesse treinamento de discípulas que nós estamos aqui no YouTube. Eu sou a pastora Isadora, sou teóloga, pós-graduada em liderança e estou aqui para auxiliar você na sua vida com Deus. Vamos conversar sobre essa vida, essa nova vida que talvez você já esteja há muito tempo nela ou apenas acabou de começar, acabou de entrar nessa família chamada igreja. Eu sou aqui da cidade de Macaé, faço parte da Igreja Batista Getsemane. Eu sou cristã também há muitos anos, eu tenho 36 anos de idade, me converti aos 10 anos. E é tão interessante olhar toda essa minha jornada de vida, em que na minha vida eu não tive a experiência da água para o vinho, mas eu tive a experiência do processo de conversão. Sim, aos 10 anos de idade, eu fiz a oração entregando a minha vida para Jesus, fui levada ao batismo e desde então eu vivo um processo, uma jornada de transformação, de santificação, de leitura bíblica, de oração, e eu quero encorajar você a buscar esse processo. Não queira pular etapas, viva ele. Seja transformada pelo Senhor e pelo Espírito Santo em cada aspecto do seu caráter, da sua vida. Seja toda a sua vida transformada por Ele. E você vai viver esse processo da nova vida em Cristo como eu vivi. Tive várias fases, eu tive vários momentos da minha vida em que eu precisei novamente orar ao Senhor e trazer à minha memória que a minha vida pertencia a Deus e que eu não pertencia ao mundo, que eu não pertencia às coisas desse mundo e que eu tinha uma nova vida em Cristo. Porque a vida é feita de muitas fases. Aqui o livro de Tiago, que foi escrito pelo irmão de Jesus, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 4, o seguinte: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior, porque diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração. Aqui o autor, ele está falando para mim e para você, que nós precisamos todos os dias trazer à nossa memória que a amizade com Deus é inimizade com o mundo. Que a amizade com o mundo, ela é inimizade com Deus. Não existe meio termo. Não existe você ficar em cima do muro. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo de Deus. E logo aqui, ele vem trazendo que o Espírito Santo, ele te ama tanto que ele quer exclusividade. Quando ele fala aqui que ele sente fortes ciúmes, é porque o Deus, ele quer você amigo dele. Ele não quer dividir você com esse mundo, ele não quer dividir você com ninguém. Ele quer você exclusivamente para ele. E isso é maravilhoso, porque isso nos concede uma graça maior, que ele fala aqui das Escrituras, que Deus concede graça aos humildes. E, gente, humildade não tem nada a ver com você pensar o pior de você mesmo. Humildade não é você ficar falando: ai, pobre coitado de mim, quem sou eu? Sou nada. Não, isso não é humildade. Humildade é uma essência, é a essência da nossa identidade em Deus. A humildade, ela é no seu coração você saber quem você é, quem Deus é e saber quem você é em Deus, saber aquilo que você é no Senhor. Você não é mais, você não é menos. Você é. E você é o quê? Filho amado de Deus. Você é o quê? Exclusivo de Deus. Você é amigo
de Deus. E isso é maravilhoso. Tem tantos exemplos na Bíblia, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e por Deus ser amigo de Abraão, ele revelou a Abraão o que ele ia fazer com Sodoma e Gomorra. Deus quer revelar a você as coisas espirituais. Deus quer se comunicar com você, se relacionar com você como amigo. Mas para isso, você precisa entender quem você é. Você precisa entender que o fato de você ser amigo de Deus te torna automaticamente inimigo do mundo. E o texto, o autor continua dizendo: olha, portanto, submetam-se a Deus. Então eu e você somos chamados a sermos amigos de Deus, a nos submetermos à vontade de Deus, à soberania de Deus, ao poderio de Deus. Olha, eu comecei esse texto falando que eu me converti aos 10 anos de idade e até hoje, com 36 anos, eu preciso me submeter à vontade de Deus. Eu preciso me colocar nesse lugar de amiga de Deus e inimiga do mundo, entendendo o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Sabe, eu sou daquela época em que tinha a lista de regras do que se podia e do que não se podia fazer. E aquilo criava um distanciamento entre eu e Deus, porque eu achava que era apenas seguir uma lista de regras. Mas Deus, ele nos chamou a um relacionamento. E talvez existem coisas lícitas que não me convêm. A palavra de Deus vai dizer que tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Então existem coisas lícitas que não me convêm. Não convém de acordo com o chamado que Deus tem para mim, com a vocação que Ele tem para mim. Não convém pelo relacionamento que eu tenho com Ele. Então vai exigir renúncia, vai exigir que todos os dias eu vá diante da presença dele e fale: e aí, Senhor, o que o Senhor tem para mim hoje? O que eu preciso fazer hoje? Existe algo em mim que eu precise parar de fazer? Existe algo que o Senhor espera que eu mude em mim hoje para algo que o Senhor quer fazer através da minha vida? Eu sigo a Larissa Estrada e tão interessante algo que ela tem vivido nesse tempo em que ela tem tatuagem e tudo bem a respeito de tatuagem, e chegou um momento da vida dela que ela pensou: é preciso eu remover algumas tatuagens. E ela removeu, porque não é sobre tatuagem, mas é sobre a posição e sobre quem Deus tem colocado você para você ser hoje. E talvez a posição de hoje vai requerer algumas mudanças que até ontem Deus não tinha requerido de você. A sociedade não tinha requerido de você, mas que hoje, para um novo tempo, Deus tem te chamado a um novo posicionamento. E todos os dias, Deus traz uma porção da sua palavra para transformar a nossa vida. E o texto continua dizendo: portanto, submetam-se a Deus, uma vez submetidos a Deus, resistam ao diabo. Então, uma vez que a gente está submetido a Deus, nós conseguimos sim resistir ao diabo. Você consegue. Você não é escravo da sua carne. Você não é dependente do pecado. Você não é prisioneiro do diabo. Você está submetido a Deus e por causa disso você consegue sim resistir ao diabo. E aí, quando você está submetido a Deus e você resiste ao diabo, aí, querido, eu quero dizer que o diabo passa a fugir de você. E ele continua dizendo no versículo 8: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O que é isso? É uma ação que gera reação. Lá no Sermão do Monte você vai ver que Jesus, vendo a multidão, ele vai para um lugar alto para pregar à multidão, mas os seus discípulos chegam perto de Jesus. Todo discípulo, eu e você aqui, somos chamados, comissionados a nos aproximar de Deus. Cabe a mim e a você a ação de nos aproximar de Deus em oração, em leitura bíblica, em jejum, todos os dias. E à medida que a gente se aproxima de Deus,
Ele responde. E responde como? Se aproximando da gente. E isso é maravilhoso. E aqui o autor Tiago fala: pecadores, limpem suas mãos. Eu sou uma pecadora. Todos os dias eu preciso limpar as minhas mãos. E vocês que têm mente dividida, sim, pode ser que existem momentos que você fique com a mente dividida. E aí ele fala: purifique o coração. Então, a purificação das nossas emoções, do nosso coração, do nosso íntimo, dos nossos pensamentos, causa essa única mente com o Senhor. E aqui ele continua: entristeçam-se, lamente-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Aqui o autor está falando: olha, nós somos pecadores, nós temos a mente dividida, nós precisamos clamar, chorar, sentir o arrependimento, nos humilhar na presença do Senhor, lamentar por causa dessa situação que a gente se encontra, a situação de pecadores, situação de muitas das vezes separado de Deus, e nos arrepender para nos aproximarmos do Senhor. E quando a gente se humilha diante do Senhor, Deus nos exalta, porque Ele olha para o nosso coração e vê a purificação, vê o arrependimento pelo pecado, vê uma busca por Ele, vê que a gente está se aproximando dEle, porque a gente não aceita essa vida medíocre de pecador afastado da presença de Deus, porque toda vez que a gente abraça o pecado, a gente abraça a mediocridade na nossa vida. Então, ouse se aproximar do Senhor, confessar o seu pecado e viver ainda hoje a nova vida que Cristo prometeu para mim e para você. Espero que esse conteúdo tenha abençoado a sua vida, tenha edificado o seu coração. Deixa seu like, me ajude a crescer esse canal para abençoar mais e mais mulheres. Compartilhe aqui nos comentários. Vamos gerar essa comunidade de discípulas imitando Jesus, formando novas discípulas imitadoras de Jesus. Deus abençoe você, seja cheio do Espírito Santo. Até o próximo vídeo.